resoluções de conflitos extraprocessual, né? Tentar de diversas formas resolver a situação por meio da mediação, da conciliação fora do processo, como também dentro do processo. Então, não necessariamente a gente precisaria de um processo judicial para utilizar a mediação, a conciliação ou até mesmo a arbitragem, que é outra modalidade que a gente possui. E quais são os tipos de conflitos que podem ser resolvidos nessa modalidade? A gente, quando fala em conflitos, a gente foca, né, em algo negativo, mas também nem sempre é a mediação, é a resolução de um conflito de algo negativo, porque conflito já traz essa ideia de que não existe um acordo resolvido naquele momento, né? Exatamente, Cris, mas a gente tem que entender que a necessidade da gente pactuar algo com alguém já é uma tentativa de uma mediação, de uma conciliação. Não necessariamente a gente precisa estar brigando com alguém, né? Para a gente estar indo em busca de resolver a situação por meio de uma conciliação ou de uma mediação. Porque a gente precisa entender que a conciliação é um momento em que vem um conciliador, uma pessoa alheia àquela situação, tentar fazer com que as partes abdiquem de um lado, enfim, abdiquem do outro para tentar chegar numa composição. Enquanto a mediação, a gente tem um mediador, que também é uma pessoa alheia, onde ele não vai se envolver tanto, ele fica mais de fora, mas ele tenta mostrar para que as pessoas em si consigam fazer essa composição. Então, nem sempre a gente precisa ter um processo ou um problema para resolver. Um exemplo que eu vou te dar é que, às vezes, um casal que quer se divorciar, amigavelmente, sem nenhum problema, a gente pode buscar a mediação e a conciliação por meio dos centros que a gente possui para fazer aquela homologação de acordo entre eles de como vai se dar esse divórcio. Então, a gente não teve um problema, não precisou de um processo e conseguiu resolver um divórcio, por exemplo. Outro caso é que se a gente tiver um problema dentro de um condomínio, digamos que a gente tem um problema entre dois moradores, a gente não precisaria abrir um processo judicial, criar todo um problema entre eles. A gente pode fazer uma conciliação, uma mediação para tentar resolver a situação de uma forma tranquila entre eles. Agora, Mariana, se de repente não se chega em nenhum acordo nessa modalidade, se repete os encontros ou essa modalidade já não funcionou para aquela situação? Não, é possível sim repetir. Digamos que a gente não consiga mediar, não consiga conciliar. Então, a gente pode ingressar com uma ação judicial para tentar resolver na justiça. Mas digamos que durante o processo as partes entenderam que vamos tentar de novo? Não tem problema nenhum. Faz-se uma nova mediação, uma nova conciliação e aí tenta-se novamente. Não conseguiu, não tem problema. O processo vai correr normalmente. Até o processo acabar, a gente pode fazer quantas mediações e conciliações quiser durante o processo judicial. E a atuação e a figura desse advogado, desse profissional que vai mediar, né, na resolução desse conflito, é acionada por uma das partes? Os custos ficam com as duas partes? Isso. Durante um processo judicial, se as partes já tiverem advogado, vai ficar da forma como foi pré-estabelecido contratualmente. Mas por que o advogado, até mesmo se não existir processo judicial? Para que o advogado oriente, explique a melhor modalidade, porque a gente precisa entender se é melhor um mediador, um conciliador. A gente precisa entender se aquele tipo de situação que a gente está vivendo é melhor, de fato, ingressar com essa tentativa de composição, é melhor ir para uma ação na justiça. Então, o advogado ele vai conseguir dar esse norte e até mesmo analisar as propostas que estão sendo ofertadas, as condições que estão sendo colocadas em mesa para resolver a situação. Então, o advogado ele se torna essencial, digamos assim, para poder guiar muito melhor as partes nesse acordo que elas vão fazer. E quais são as vantagens de se escolher essa modalidade? Cris, são inúmeras. Primeiro, porque a gente sabe que o nosso judiciário ele está sobrecarregado. Então, mais um processo quer dizer que é mais uma demanda para que os juízes, os servidores, eles analisem. E isso vem a demorar muito. A gente não consegue em um processo judicial resolver em uma semana. Mas se a gente tenta numa conciliação, numa mediação, tentar resolver por meio dessas formas, a gente consegue em menos de 2, 3 dias resolver.
Porque hoje a Justiça, sabendo dessa sobrecarga, ela criou os centros de conciliação, que são os chamados Sejusques. Então, antes de ingressar com a ação, você tem a possibilidade de, na Justiça mesmo, tentar essa composição entre as partes. Então, marca-se uma audiência, faz essa mediação ou a conciliação, ou até mesmo as duas conseguem se fazer no mesmo dia, e aí você, naquele dia, você já pode sair com tudo resolvido, porque depois da audiência, um juiz ele vai homologar aquele acordo. Então, você consegue resolver em menos de 24 horas, enquanto um processo judicial, ele tem todo aquele trâmite, toda aquela demora, tem que aguardar e tem que abrir prazo para outra parte. Então, é muito mais rápido, é muito melhor para as pessoas. Então, se a gente conseguisse implementar a mediação e a conciliação entre todos, a gente conseguiria até desafogar o próprio judiciário. Chegou pra gente, Mariana, a pergunta de uma telespectadora lá da Serraria, a Júlia. Ela quer saber se esse tipo de modalidade também atende questões de divisão de bens, de herança familiar. A gente consegue tratar sobre essa questão da divisão, mas a gente não pode fazer, por exemplo, nesse centro judiciário que a gente falou, que é o Sejusque, porque nesse centro a gente não pode fazer divisão de patrimônio. Porém, a gente consegue fazer uma mediação e uma conciliação num cartório, por exemplo, para fazer essa divisão de bens não havendo menor envolvido. Porque se houver um menor envolvido, então digamos que a gente vai falar também sobre guarda, a gente precisaria ir para uma ação judicial. Mas só sendo bens entre as partes, duas pessoas maiores de idade que vão se separar e querem dividir como vai ficar o patrimônio, a gente pode fazer até uma mediação e a conciliação no próprio cartório. Mariana, foi exatamente essa pergunta que você já tocou, já antecipou, que a gente recebeu em relação à guarda compartilhada, que se fosse um processo assim amigável entre o casal, isso poderia ser resolvido através da mediação desse conflito. Pode. A guarda compartilhada, sem tratar sobre patrimônio, sobre bens, a gente pode tratar nesse centro de conciliação. Então, sendo amigável, a gente pode tratar como um mesmo advogado faz um acordo de como vai ser a guarda, manda para o centro de conciliação, eles vão analisar, vão marcar uma audiência para saber se está tudo certo, se é isso mesmo, se nenhuma das partes foi coagida, por exemplo, e estando tudo certo, o juiz homologa a guarda, tranquilamente, sem nenhum problema. São situações que evitam o desgaste, né? E a demora de um processo judicial. Exatamente, né, porque às vezes o processo judicial em si, por ele ser demorado, torna cada vez mais ansiedade, raiva, e a gente às vezes fica numa situação que o cliente acha que é o advogado que está demorando, às vezes a gente não consegue explicar para o cliente que tem toda uma situação dentro de um processo que precisa ser vivenciada. Então, com toda certeza, é muito melhor do que um processo judicial. E é uma visão de um profissional, de uma pessoa que não tem nada a ver para beneficiar A ou B, seria isso, né? Exatamente. Tanto o conciliador como o mediador, eles não têm nem conhecimento, digamos assim, a fundo da situação. Eles vão até lhe perguntar qual é a situação para entender naquele momento, e a partir dali ele começa a tentar de uma forma e de outra a apaziguar a situação e verificar a melhor condição de acordo para as partes. É possível que esse profissional que está atuando ali na resolução do conflito, ele venha sugerir algo? O conciliador pode. Ele pode dar uma sugestão de como fazer essa composição. Já o mediador, ele não sugere. O mediador, ele realmente vai focar nas pessoas que estão fazendo o acordo, em tentar entender e ajudar as pessoas. Já o conciliador, ele vai focar na situação. Então, ele pode dizer, nessa situação, o que é que vocês acham da gente agir desta forma, da gente seguir por esse caminho para facilitar aqui o acordo. Então, o conciliador, ele pode sim. Então, vamos relembrar onde buscar esse serviço nos centros de conciliação? Nos centros de conciliações da Justiça, os chamados Sejusques. São os Sejusques pré-processuais. Então, vem antes do processo. Todo fórum, toda juizado, tudo isso, eles possuem um centro de conciliação lá dentro dele. Então, basta procurar o fórum do Barro Duro, basta procurar o fórum mais perto da sua casa para buscar o Sejusque e tentar fazer essa composição. E é preciso que as duas partes estejam em comum acordo. Para fazer no Sejusque, sim. Tá certo, Mariana, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Pelos esclarecimentos aqui no L1. Até uma próxima oportunidade.